Seminário no Ar, curso bíblico sobre Deus e as Nações, aula número 36, os sacerdotes purificados e em ação. Números no capítulo 8. Vamos analisar, abrindo a Bíblia, examinando este assunto que para nós tem uma importância muito grande, já que o interesse primeiro de Deus é ter um povo sacerdotal, um povo que o louve, que o adore, um povo que faça para com ele aquilo que todos deveriam fazer, mas na realidade não fazem. Povo sacerdotal é o desejo de Deus com relação a nós, com relação a mim, com relação a você. Números no capítulo 8, nós vamos verificar no versículo 21 o seguinte: os levitas se purificaram e lavaram as suas vestes, e Arão os apresentou por oferta movida perante o Senhor, e fez expiação por eles para purificá-los. Depois disso, chegaram os levitas para fazerem o seu serviço na tenda da congregação, perante Arão e seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas. Assim lhes fizeram. E disse mais o Senhor a Moisés: isto é o que toca aos levitas, da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazerem o seu serviço na tenda da congregação. Veja bem, a palavra é clara. Os levitas entrarão para fazerem o seu serviço. Qual é o seu serviço? É trabalharem, servirem, ministrarem na tenda da congregação o ritual da obra de Deus, o ritual do povo em relação a Deus, o ritual de oferecerem os sacrifícios, o ritual de manter o culto a Deus. Esse era o serviço que era atribuído aos levitas e do qual eles teriam que dar contas diante de Deus. Os levitas, então, deveriam estar em forma, preparados, em ação, e os sacerdotes eram também levitas. Quando diz levitas, é claro que está incluída a classe sacerdotal. Os levitas, como tribo, tinham um compromisso para com todo Israel e indiretamente com todo mundo, todos os outros povos. Deus queria que Israel fosse um povo sacerdotal, uma bênção para os demais povos. No meio do povo de Israel, Deus separou uma tribo. Aquela tribo estaria servindo a Deus diretamente. Aquela tribo de Levi estaria servindo a Deus diariamente, em favor de todo o povo de Israel e em favor de todos os outros povos. Os levitas, portanto, tinham um grande compromisso. E eu pergunto a você, quem são hoje os levitas? Deus quer pessoas que estejam ministrando a Ele, ministrando, servindo a Deus, entrando na presença de Deus em prol daqueles que estão no pecado, em prol daqueles que não conhecem a Deus, em prol daqueles que estão fazendo outras coisas que não necessariamente estar na presença de Deus. Deus quer, portanto, que os levitas estejam em ação. E dentre a tribo de Levi, uma família muito especial, a família dos sacerdotes, descendentes de Arão. Eles estariam com a grande responsabilidade de serem os agentes dos ritos sacerdotais. Os sacerdotes, descendentes de Arão, eram responsáveis diante de Deus pelo cumprimento de todos os ritos sacerdotais. Eles, os sacerdotes, tinham esta grande responsabilidade de dirigir o culto a Deus. Será que você entende daí algo para você, para a sua própria vida? Alguma responsabilidade, algum compromisso que você tem? O Brasil é reconhecido por Deus, porque é uma nação. O governo brasileiro é colocado por Deus. Toda autoridade no Brasil foi instituída por Deus. Não somente toda autoridade, mas todos aqueles que estão investidos de autoridade foram colocados por Deus para governar, dirigir esta nação. Porém, eles necessitam de orientação. Eles necessitam de alguém que esteja ao seu lado para darem bons conselhos, para os exortarem, para falarem com eles de um poder superior, de um Deus que existe. Será que você compreende para você um pouquinho dessa responsabilidade, pelo menos?
Ou você acha que você só tem compromisso de ir assistir às reuniões da sua igreja e nada mais? Esse compromisso é muito vil, é muito pequeno, é nada, desprezível, é interesseiro. A maior parte dos religiosos, me parece a mim, estão na religião por causa da salvação, por causa da bênção que a religião pode dar para eles. Eu creio que a maioria dos crentes é assim também. Estão na religião por interesse próprio. Estão na religião porque querem a salvação. Estão na religião porque querem bênçãos. Estão cumprindo e obedecendo os ritos da religião porque creem. Acham que aquilo está certo, que eles devem fazer assim para que sejam abençoados. E parece que muito poucos estão interessados no bem alheio. Me parece que muito poucos estão interessados no Brasil. Me parece que muito poucos estão interessados nos governantes. Me parece que muito poucos estão interessados nos verdadeiros interesses de Deus. Pelo menos isso é o que Deus nos diz. Ele desabafa para os seus servos, os profetas, e não foi só para um. Foi para vários deles, que ele não estava satisfeito com o seu povo. Um povo que só busca os seus interesses. E hoje a situação não é de forma alguma diferente. Os religiosos estão buscando somente os seus interesses. E os interesses de Deus? Quais são os interesses de Deus aqui no Brasil? Você pensa que Deus está felicíssimo em que a sua igreja está crescendo, passou de 250 membros para 300, e Deus está maravilhado com esse progresso? Você pensa que isso é de significativa importância para Deus? Deus está interessado em que o Brasil como um todo vá bem, que você seja sal dessa terra. Se os 250 membros da sua igreja não fizeram mais nada do que ganhar outros 50, então não serviram para Deus, porque não adoraram a Deus, não foram sal nessa terra, não foram luz para os governantes, não influenciaram os destinos do Brasil. Então o testemunho foi fraquíssimo. Foi um testemunho que envergonhou ao Senhor mais do que satisfez a Ele. Se ganharam 50 pessoas, que 50 foi que ganharam? De 250 para 300 membros, isso daí só fez aumentar uma denominação. Será que esses 50 vieram para servir a Deus? Ou serão mais 50 religiosos apenas que estarão na igreja para dar o dízimo em troca das bênçãos, em troca da garantia que a denominação, a religião lhe dá, para que eles tenham uma segurança, que no fim das contas é uma falsa segurança, não é uma certeza de que Deus está se agradando deles, é uma segurança que a religião lhes dá. Não é isso que Deus quer. Deus quer que o seu povo esteja unido, seja um só. Deus quer que o seu povo influencie o país, influencie os destinos da nação. É isso que Deus deseja. Portanto, meu irmão, creia no que a palavra de Deus diz. Se houve necessidade de uma tribo sacerdotal, uma tribo levítica, também hoje há necessidade de pessoas que estejam na presença de Deus a orar, a confessar os pecados gerais, os pecados da nação, a orar, a interceder pelos governantes. Deus necessita que você esteja na presença dele. Deus necessita que haja pessoas servindo a Deus continuamente. Não é assistindo às reuniões da igreja, não. Servindo a Deus, que é completamente diferente. Servir a Deus é você estar empenhado em saber qual é a vontade de Deus e obedecer a esta vontade. Não significa você estar buscando bênção para si, buscando satisfação pessoal na religião, buscando reunião de fogo, reunião de bênção, reunião abençoada, buscando trazer pessoas para a igreja. Não, não é para a igreja que Deus quer que traga, é levar para Jesus. Igreja, eu estou entendendo a religião organizada. Deus quer que você faça discípulos, que você prepare uma vida, que você coloque aquela vida para servir aos seus irmãos, aos seus semelhantes. Deus quer que você esteja servindo a Deus. É completamente diferente de estar cheio de cargos na igreja. Será que o Espírito de Deus pode dar a você entender isso? Ou será que a sua mente está fechada, como estava fechada a mente dos fariseus, que eram os melhores religiosos do seu tempo, porém não podiam compreender o que era o amor, não podiam compreender o que era serem sacerdotes, não podiam compreender o que era ministrar a Deus em favor dos outros. Eles não sabiam o que era intercessão. A palavra intercessão era uma palavra completamente por fora da cartilha dos fariseus. Essa palavra eles não recitavam, eles não sabiam o que era interceder, porque eles não conheciam o amor. E assim acontece hoje também. Deus necessita de pessoas que estejam na brecha, na intercessão, servindo a Deus, ministrando a Deus,
servindo a seus irmãos, servindo a igreja, orando pelo país, orando pelos governantes, influenciando os governantes, escrevendo para eles, escrevendo para as autoridades, influenciando as autoridades, exortando aqueles que são chefes, aqueles que estão em posição de responsabilidade. Eu me lembro de uma passagem em Esther, no capítulo 2, quando o rei Assuero tomou uma decisão terrível. O rei Assuero tomou uma decisão duríssima, destituiu a sua própria esposa da condição de rainha. Estava realmente bastante irado. Mas algo aconteceu no capítulo 2, o texto começa assim: passadas estas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se ele de sua esposa do que ela fizera. E então disseram os jovens que serviam ao rei. E o capítulo continua por aí afora. Mas a mim me chamou a atenção essa palavra: já apaziguado o furor do rei. Você sabe que os presidentes da república, os juízes de direito, os ministros dos supremos tribunais, os ministros de estado, secretários de estado, os governadores, os prefeitos, os vereadores, os senadores, você sabe que eles também se irritam? E você sabe que eles têm autoridade nas suas mãos? O momento da irritação de um homem desses pode causar muito dano ao país? Você sabia disso? Então saiba que o povo de Deus tem um compromisso diante de Deus de apaziguar esses homens, de orar e interceder por eles, para que a paz esteja abençoando o país. Ora, se os governantes não estão em paz, muito menos o país estará em paz. Claro, mas o que nós vemos são movimentos de todas as espécies. São movimentos feministas, movimentos pacifistas, movimentos belicistas, movimentos separatistas, movimentos esquerdistas, socialistas, direitistas, e movimentos ecologistas, e movimentos de tudo quanto é ismo e istas por aí afora. E esses movimentos não estão propriamente querendo construir nada. Eles estão sempre, quase sempre, criticando o governo, estão destruindo, estão semeando o ódio por aí afora. E o que você faz? Assiste às reuniões da sua igreja. Você deveria estar atuando porque você pertence a Deus. Ou será que você não pertence a Deus? Deus quer que estejamos orando pelos governantes, apaziguando o ânimo, a ira do presidente da república. Ele também se ira, você sabe disso? Ele necessita de nossa oração, ele necessita de nossa ação, ele necessita de receber uma carta que o abençoe, ele necessita de receber um presente, um livro, algo que você escreva que vá abençoar, hipotecar solidariedade. Ele necessita de saber que há alguém orando por ele. Você tem feito isso? Quantas vezes você escreveu para um prefeito, para um governador, para um presidente da república, para um ministro de estado, dizendo que você está orando por ele, exortando a pelejar e a continuar a pelejar pela justiça, pela moralidade? Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você já apaziguou o furor, a ira de algum governante? Provavelmente nunca você fez isso, porque isso não está na sua cartilha de religião. A sua tradição religiosa não diz que você tem que fazer isso, mas a palavra de Deus diz: antes de tudo, meu irmão, antes de você assistir às suas reuniões da igreja, vá para os pés do Senhor e procure escrever uma carta para o presidente da república, para um ministro, para um senador, um vereador. Ore por ele, interceda por ele, porque essa é a sua responsabilidade como sal na terra e luz no mundo. Deus quer filhos que deem um testemunho positivo na nação. E você pode ser um desses filhos que honrem ao Senhor, mas também você pode ser apenas um fariseu e nada mais do que isso. Você vai escolher? Amém.